A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos com mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico. Eu sou o pastor Denis Fernandes. E nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre a autenticidade da nossa vida com Deus. A nossa vida de oração, nossa vida de compromisso. E nós vamos ler um texto muito profundo das Escrituras que se encontra no Evangelho de Jesus escrito por Mateus. O capítulo é o de número 26. E o versículo 32 a seguir, que diz assim: Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levantando-se consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou dormindo. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entrei em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós estamos com um texto aqui interessantíssimo, porque Jesus está falando sobre a sua ascensão, sobre a sua ida, né? E ele anuncia isso aos discípulos, dizendo sobre a sua partida, em algumas vezes andando com os discípulos. E nessa vez que ele diz sobre a sua partida, Pedro diz: Mas pode acontecer o que for, eu jamais deixarei o Senhor. Eu estarei com o Senhor em todas as circunstâncias. Mesmo que todos o abandonem, eu estarei contigo. E Jesus disse a Pedro: Não, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro dizendo: Jamais negarei. E os discípulos disseram: Nós também não os negaremos. Esse texto aqui ele é um texto interessante, porque Jesus, quando está falando com os discípulos, Jesus conhece os discípulos. Jesus sabe o futuro. Jesus é onisciente, Jesus é Deus. Jesus sabe da força de Pedro, Jesus sabe da resistência, Jesus sabe da estrutura dos discípulos. E Pedro, ele está falando como homem, ele está dizendo no seu intelectual: eu sou corajoso, eu não nego, eu não abandono. E Jesus disse: não, Pedro, você nega. Mas quando você lê esse texto e pega os mínimos detalhes desse texto, você vai aprender o porquê que Pedro nega. Pedro, ele é um seguidor. Pedro, ele é um discípulo. Mas falta em Pedro e nos outros discípulos algumas qualidades, alguns princípios do reino de Deus que faltam na vida de muitos cristãos ainda hoje. Depois de Jesus ter falado com eles e eles dizendo que não negaria Jesus, Jesus vai para o Getsemane. E dentre os seus 12 discípulos, chama 3 à parte, Pedro, Tiago e João. E diz: Vigiai comigo, porque minha alma está angustiada até a morte. Então Jesus começa um período de oração. E quando ele termina o primeiro período de oração, os discípulos estão dormindo. Pedro, Tiago e João. Mas ele não acorda João e Tiago. Ele acorda só Pedro e diz: Pedro,
nem uma hora pudeste vigiar comigo? E novamente Jesus tira um outro período de oração e quando ele retorna à sobriedade, quando ele sai daquele momento de oração, quando ele volta em si, ele percebe que os discípulos estão dormindo novamente. E assim foi por 3 vezes. E Jesus deixa bem claro a Pedro, dizendo a Pedro: oreis para que não entreis em tentação. Porque a carne é fraca, o espírito está pronto. O espírito se relaciona com Deus, mas a carne é fraca. Jesus estava dizendo para Pedro: você está vivendo uma vida pautada na carne. E a carne, ela pende para o mal. A carne se alia ao mal. A carne, ela se sustenta das obras más. A carne tem prazer na corrupção. A carne tem prazer no pecado. O alimento da carne é o pecado e o alimento do pecado é a carne. E quando Jesus está dizendo isso para Pedro, logo vem ali os soldados e nós percebemos que a reação de Pedro, naquele momento de pressão, foi decepar a orelha de um soldado. Por quê? Porque Pedro estava totalmente despreparado de uma vida de relacionamento com Deus através da oração. Hoje nós vivemos uma geração que se apresenta bem, que tem técnicas, mas que são rasos na oração, são rasos no relacionamento com Deus, e isso é o motivo de nós vivermos tantos escândalos denominados evangélicos na nossa nação. Uma das coisas que nós precisamos entender com urgência é que se nós não tivermos uma vida de relacionamento com Deus, se nós não tivermos uma vida de oração, se nós não tivermos uma vida de dedicação, de leitura da palavra, uma vida de intensidade, de reverência, de busca, de renúncia, uma vida de relacionamento sadio com Deus, as nossas decisões nas horas de pressão, elas serão tomadas extremamente na carne. Por que muitos casais hoje se separam do nada? Estão indo na igreja, estão bem, estão aparentemente tudo certo. E chega a notícia: nós vamos nos separar. Por que isso acontece? Por que o índice de divórcio do nosso meio cristão é o mesmo índice de divórcio das pessoas que vivem sem serem cristãos? É porque o mesmo número de pecados que os cristãos praticam e vivem é o mesmo número de pecado que eles vivem. Hoje na casa dos cristãos existem palavras de baixo calão, existem mulheres amaldiçoando seus maridos, existem os maridos amaldiçoando as mulheres, brigas com os filhos, existem lares que são verdadeiros infernos, mas na igreja parece tudo bom. Mas o que impera nesses lares? Uma vida de carnalidade. E aonde que a carnalidade ela tem espaço em mim como cristão? Quando eu não exerço uma vida de oração e santidade. É isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro, você falar que não faz. Pedro, você falar para si mesmo, carnalmente, que não me nega, isso não adianta nada. Eu sei a sua força espiritual. E quando eu olho para você, Pedro, eu sei que você é fraco. Eu não sei se você percebeu, faça uma análise em você mesmo, o quão pouco você ora, o quão pouco você lê Bíblia. Nós vivemos hoje um contexto de igreja muito abaixo e por vivermos despreparados de uma vida de oração, de uma vida intensa com Deus, o pecado e a carnalidade têm tomado conta das nossas igrejas, têm tomado conta dos pastores.
Uma grande parte dos pastores já está no terceiro, no quarto, no quinto casamento. Pastores corruptos, obreiros envergonhando o evangelho de Cristo Jesus, pessoas caloteiras, mau caráter, viciados em cima de púlpito. Por que que existe todo esse tipo de gente? Porque são pessoas que nunca renunciaram a uma vida pecaminosa, nunca se relacionaram, e se relacionaram, não se relaciona mais. Porque quando nós vivemos uma vida intensa de oração, quando nós vivemos uma vida intensa de busca, nós temos limitações, mas não acedemos. Nós vivemos uma vida de crescimento, nós vivemos uma vida de ascensão. A vida com Deus é uma vida intensa de oração, é uma vida de busca, é uma vida de renúncia. E se nós não vivermos assim, nós seremos os futuros escândalos do amanhã. Essa é uma verdade. Esse texto é um texto tão desafiador. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você vai me negar. Pedro está dizendo para Jesus: não, eu não vou negar. Mas Jesus conhecia que a vida de relacionamento de Pedro com Deus era fraca. E quando a nossa vida de relacionamento com Deus é fraca, as nossas atitudes são carnais. O que tem de pessoas que falam palavrão sendo cristãos? O que tem de crentes? O que tem de crentes com nome sujo? O que tem de pessoas que envergonham o evangelho de Cristo? O que tem de pais que amaldiçoam os seus filhos? Pais crentes, mães crentes. O que existe de mulheres negligentes ao seu esposo? E o que existe de esposo negligente à sua esposa como cabeça do lar? Dentro desse meio cristão nunca existiu igual existe agora. Eu não estou generalizando, eu estou falando da proporção. Vocês sabem do que eu estou falando. É só olhar os escândalos que os evangélicos promovem nessa nação. E por que que acontece tudo isso? Porque o lar não tem um altar de oração. Não existe uma vida de oração. Nós temos pessoas hoje viciadas em cultos, que se o pastor não for pregar, eles também não lê. Que se o pastor não colocar a mão na cabeça deles para orar, eles também não oram. Vidas vazias, vidas que passam o dia todo na internet em busca de sites, em busca de mensagens e interagir com as redes sociais e começa o dia assim e termina o dia assim. E o que você espera de um crente como esse? Você espera que ele se torne um pregador? Você espera que ele se torne um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus? Não. Não, nós não esperamos isso. Os verdadeiros que conhecem sabem que não é isso. Amanhã esse povo está fora da igreja. Amanhã esse povo está divorciado. Amanhã esse povo está fumando maconha, está bebendo cachaça. Por quê? Porque eles já vivem uma vida carnal dentro da igreja. Pastor, mas o senhor está amaldiçoando, o senhor está generalizando. Não, eu estou dizendo para você que existem dois caminhos. Ou você cresce no reino espiritual, ou você morre aos poucos. Ninguém consegue ficar por muito tempo sem se alimentar. É o que Jesus disse para Pedro. Pedro, nem uma hora vigiaste comigo, Pedro. Ou seja, Pedro, você não está orando comigo. Pedro, você não está se fortalecendo. Pedro, você vai tomar decisões pela carne. E aí quando os soldados chegam, a escolta chega para prender Jesus, Pedro, ele dá uma facada na orelha de um homem chamado Malco, que não foi para dar na orelha, ele deu para dar no pescoço. Acredito que aquele homem saiu. Ninguém dá uma facada na orelha. Ele queria matar o homem. Você é inteligente, é uma conjectura, não está escrito, mas você sabe do que eu estou dizendo. E Pedro só não foi um homicida naquele momento, porque Jesus Cristo o impediu. E Pedro também só não foi preso e condenado por ter cortado a orelha de um soldado romano, porque Jesus curou o soldado romano. A vida de Pedro era para acabar ali. Mas Jesus, mais uma vez, teve misericórdia de Pedro. Que essa misericórdia alcance você mais uma vez. Saia das suas desculpas. Nunca tem tempo para Deus, nunca tem tempo para oração, nunca tem tempo para a igreja, nunca tem tempo para nada. Só tem tempo para você. Então você é o seu próprio Senhor. Esse tipo de comportamento
esse tipo de atitude, pessoas que dormem no reino de Deus, quando eles acordam carnal. Nós precisamos viver uma vida de despertamento, de intensidade, de oração. O número das heresias hoje no Brasil cresce desenfreadamente. A quantidade de falsos apóstolos são imensas, de falsos profetas, então nem se conta. O Brasil está perdido dentro de um contexto chamado cristianismo. Por quê? Porque homens carnais, sem bases na verdade, sem vida de relacionamento com Deus, estão assumindo lugares de pessoas que eram para ser pessoas de reverências, de conhecimento, de santidade. Mas porque não tem muitas pessoas mais assim, o mal vai tomando conta. A culpa de nós estarmos vivendo numa nação assim é da nossa igreja brasileira, que faz pouco, que vive um evangelho raso e baixo, e ainda temos coragem de falar para Jesus: eu não, Senhor, eu não caio, Senhor, eu jamais vou cair, Senhor. E Jesus está alertando: se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de integridade, amanhã ou depois você não estará mais. Essa é uma mensagem de alerta. Não sei onde que vai chegar esse vídeo, se você vai gostar de ouvir esse vídeo ou não, mas leia o texto e deixa o texto falar mais um pouco com você. E veja se a sua vida é uma vida semelhante a de Pedro, que não consegue orar, que não consegue desenvolver nada, e ainda tem coragem de dizer para Jesus: Senhor, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Hoje nós temos pessoas que julgam as outras pessoas, mas também não fazem nada. Julga os erros das outras pessoas, mas também não vive uma vida de oração. Julga as igrejas dos próximos e também não vive uma vida de igreja sadia. Nós estamos vivendo num contexto tão ruim. As pessoas estão perdidas. Hoje você vê falar do final do tempo ou dos finais dos tempos. Cada um fala de uma coisa, ninguém sabe mais o que fala. Hoje nós temos a Bíblia como um livro sem verdade absoluta. Cada um lê o que quer, cada um prega o que quer, cada um faz o que quer. As nossas igrejas hoje, não generalizando, é uma vergonha quando se diz que nós somos o povo que representamos o reino de Deus. Por isso, meu amigo, se você quer ser um cristão autêntico, quer viver um evangelho autêntico, tira um tempo de oração, santifica o teu lar, abençoa tua esposa, os teus filhos, ore, clame a Deus por misericórdia, porque não pense você que a tua carne é mais forte do que a do teu vizinho. A tua carne te leva à ruína, mas quando nós alimentamos o nosso espírito, o Espírito de Deus nos leva a Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém.